Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa de amor, a essa casa de Jesus. E que elevemos o nosso pensamento a Deus para fazer a nossa prece inicial. Pai nosso, que está em toda parte, agradecemos a oportunidade da vida e a oportunidade de estarmos hoje aqui. Através desses espíritos amigos que estão já a derramar sobre cada um de nós aquilo que mais necessitamos, e juntamente com também os espíritos que dirigem as nossas atividades, que possamos estar em harmonia, com o pensamento sereno, para aurir tudo aquilo que aqui viemos buscar. Obrigada por esta casa que nos recebe e que possamos nesta noite entender tudo aquilo que nos foi programado ouvir e que possamos levar para fora dessas portas, para onde quer que haveremos de caminhar esse conhecimento para sermos luz para outras pessoas que aqui não puderam comparecer. Muito obrigada por este momento e que assim seja. O tema de hoje, fins essenciais do casamento, do livro A Vida em Família, do autor Rodolfo Caligares. Tentei procurar na biblioteca e na livraria se a gente tinha um deles para mostrar a capa para vocês, mas nem eu tenho, nem porventura tem, nem na biblioteca e nem na livraria. Mas fica a dica de um livro muito bom. Para que a gente entenda falar sobre casamento, a gente precisa introduzir um outro tema que é necessário para o nosso conhecimento e que para que a gente compreenda o que é a lei natural. Então, lá no Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, que é o livro que é a pedra basilar do Espiritismo, todos os assuntos que posteriormente os Espíritos orientaram Kardec a escrever estão contidos de forma mais resumida no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 livros. Então, é livro 1º, livro 2º, livro 3º e livro 4º. Dentro de cada um desses são vários capítulos. E no 3º livro, é um livro que vai falar sobre as leis morais. Então, ele começa assim. O que se entende por lei natural ou lei divina? É a questão 614. É a lei única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela é perfeita e, portanto, imutável. As leis dos homens são mutáveis, porque nós vamos de tempo em tempo adequar essas leis humanas ao progresso da nossa sociedade. Então, hoje nós precisamos de leis mais rígidas, porque nós somos ainda muito imperfeitos e precisamos de leis que nos coloquem no caminho certo. A lei divina e a lei natural, ela é sempre a mesma, desde que Deus nos ofereceu e nos mostrou com a criação de tudo e de todos e do universo. E aonde que a gente pode consultar essa lei, além de ler lá cada uma delas no Livro dos Espíritos? As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, todos nós temos a condição de saber que caminho tomar se, antes de decidir fazer alguma coisa, nós perguntarmos a nós mesmos, isso é certo ou isso é errado? Eu gostaria que me fizessem tal coisa? Se a resposta for não, aquela ação, aquela situação não deve ser realizada porque ela vai magoar, machucar,
alguém. E aí nós estaríamos agindo contra o ensinamento de Jesus, que é: fazei ao outro aquilo que gostaria que te fizessem. Numa dessas leis, eu não vou falar todas, tá? Mas para inserir o casamento, tá? A lei de sociedade. O homem é um ser gregário, ou seja, nós, espíritos, gostamos de estar na companhia uns dos outros. É muito difícil viver sozinho. Não significa que viver sozinho seja uma condição anômala. Não. Pode ser uma escolha. Se essa escolha for baseada em uma situação para o bem da sociedade, eu vou ser uma pessoa que escolhi o celibato para poder auxiliar mais pessoas sem ter que dar atenção à minha família individual. Eu vou cuidar de um orfanato, eu vou fundar uma escola e vou auxiliar. Então, essa escolha dessa condição de não contrair o matrimônio faz parte de um bem maior dentro da lei de sociedade, que é prover ao outro melhoria na sua condição de vida. Então, essa condição de viver com alguém ou viver junto com alguém funciona para nós, e a lei de sociedade nos ensina isso, que é uma forma mais rápida da gente tirar o egoísmo de dentro de nós. Por que isso? Porque se eu vivo sozinho, eu posso agir da maneira que eu bem quiser. Posso deixar a toalha molhada em cima da cama, posso não arrumar o quarto, posso deixar a louça suja na pia da cozinha, porque isso não vai incomodar ninguém a não ser eu mesmo. Então, aonde e de que forma eu vou nessa convivência, que o nosso lar é a nossa primeira escola, aonde eu vou trabalhar o egoísmo? Aonde eu vou trabalhar o respeitar o limite dos meus direitos de uma forma muito mais próxima de mim e respeitar o direito do outro? Até onde é o limite do meu direito e do direito do outro, né? A lei de conservação. A lei de conservação, ela é na nossa situação como espíritos, ela nos ensina, por exemplo, a nos proteger. Porque eu preciso conservar esse corpo que abriga o meu espírito. Então, quando eu estou com frio, eu visto um agasalho. Quando eu estou com fome, eu procuro alimento. Quando eu estou com sono, eu vou descansar. Isso faz parte da lei de conservação. Eu agrido a lei de conservação quando eu não durmo as horas que eu preciso, não faço exercício, como de forma errada, quando eu adquiro vícios que prejudiquem a minha saúde, eu estou transgredindo a lei de conservação. Claro que na nossa condição já de espírito, nós não somos mais animais, a gente tem um instinto que faz parte dessa proteção do ser, mas a gente também tem uma inteligência e livre-arbítrio. Então, a gente, além de cuidar da nossa conservação, a gente vai usar da inteligência e do livre-arbítrio para seguir as leis de Deus. Porque qualquer saída desse caminho reto que nos leva à felicidade, a gente vai encontrar dor. E a dor é exatamente o chamamento para que a gente retorne para o caminho reto. Da mesma maneira como a gente ensina para aqueles que ignoram, por exemplo, as crianças, eles não sabem que não pode colocar a mão no fogo, não pode subir, não pode mexer na gaveta, que vai prender o dedinho, até que um dia ele prende o dedo na gaveta. Aí ele vai saber que doeu e o pai e a mãe vai dizer, tá vendo? A mamãe falou que não pode mexer aí na gaveta. Provavelmente, talvez ele vai demorar mais tempo para mexer até ele esquecer que machucou o dedo, né? Então, a lei de Deus é assim, se eu saio do caminho, não é que Deus castigue, não é isso. Que o caminho equivocado vai
nos trazer a dor e a infelicidade. Aí a gente, sabendo lá na nossa consciência, a gente retorna para o caminho que vai trazer menos dor e vai nos trazer a felicidade. Então, a lei do amor, que é outra lei, que ela vem junto com a lei de justiça e caridade, ela vem para nos ensinar a cuidar do outro, a dar atenção ao outro. E isso de forma incondicional, o amor verdadeiro, e de forma incondicional, sem ficar prestando atenção, mas ele não faz as coisas que eu digo, ou ele tem essa mania, ou ela é ciumenta, ou ela é chata, fica querendo que eu faça isso. A gente ama incondicionalmente, a gente respeita aqueles defeitos que o outro tem, porque a gente ama. E o amor verdadeiro é esse que não é um tolerar. Aguentei essa pessoa 50 anos, vai ter que voltar com ela de novo na próxima encarnação. Porque não amou verdadeiramente, não amou incondicionalmente. Desse amor incondicional, que talvez seja o maior e mais pleno nas nossas vidas, é o amor aos filhos. Esse amor, com certeza, é incondicional. Mesmo aqueles filhos que são difíceis, que enveredam por caminhos difíceis e que nos trazem dor, mas a gente os ama todos os dias, né? E o casamento, então, e no nosso planeta, existem vários tipos de casamento, né? O casamento que é mais frequente no nosso meio, no mundo em que vivemos, que é um mundo de expiação e provas, é um casamento provacional. É um casamento que vai ter agruras, vai ter arestas a aparar, diferente de casamentos em que os espíritos já vieram de várias encarnações juntos e já estão com essas arestas lapidadas e escolhem novamente vir um com o outro para ajudar outros espíritos, porque eles mutuamente já estão no caminho reto. Nós ainda não chegamos lá, porque se tivéssemos chegado, não estaríamos habitando este condomínio chamado planeta Terra. E essa união de pessoas faz com que a gente tenha um ombro amigo, a gente tenha com quem partilhar as nossas dores, se sentir amparado, se sentir abraçado. Quando a gente tropeça e cai, o parceiro vai lá e ajuda a gente a levantar. A gente tem com quem falar das nossas experiências boas, elas parecem muito mais vibrantes porque a gente conta com a alegria daquela outra pessoa que fica feliz com as nossas vitórias. O casamento mostra isso também. E as pessoas que têm e que não fizeram escolhas da vida solteira em prol de algo muito maior, a tendência em ter um equilíbrio emocional, obviamente, quando este casamento é duradouro ou não é cheio de violência física, violência moral, e aí esses casamentos tendem a não dar continuidade. A separação existe, mas ela é necessária às vezes, antes que débitos maiores nós vamos adquirir para depois reparar em vidas futuras. Então, muitas vezes a gente decreta a moratória do casamento. Sei, meu Deus, que era com esse ser que eu precisava viver, aprender a conviver, mas neste momento eu estou numa condição de incapacidade, eu prefiro me separar, e não estou aqui querendo dizer que o Espiritismo está dizendo que é bom se separar, não, mas em alguns momentos a separação vai evitar que alguém mate o outro. A gente vê notícias absurdas, horríveis, então a gente decreta moratória. Preciso voltar com essa pessoa? Preciso.
Vou me capacitar? Vou. Vou estudar mais o Espiritismo? Vou entender melhor sobre as leis de Deus? Vou. Num outro momento, eu vou voltar com essa pessoa de novo. A gente não vai lembrar disso, mas isso vai acontecer. E o ficar sozinho, a gente pode fazer aquilo que eu expliquei, da gente tomar um rumo muito melhor em relação ao próximo, né? Por exemplo, Divaldo Pereira Franco. Quantas crianças já passaram pelo orfanato do Divaldo Pereira Franco? Quantos livros ele escreveu para nos esclarecer sobre o mundo espiritual através de vários espíritos? Quantas viagens ele já fez pelo mundo afora falando sobre o espiritismo? Então, foi um ser que escolheu a vida não conjugal para promover o bem numa escala muito maior. E no casamento, seja ele um casamento entre duas pessoas de sexos diferentes, seja nas novas formas de casamento, dos casamentos homoafetivos, a perspectiva de uma vida a dois faz com que a dor doa menos. Eu tenho aquele ombro amigo para me amparar. Eu tenho alguém que me incentiva. Eu tenho alguém que valoriza, através do amor, o que eu sou. E isso me impulsiona. E aí, uma outra finalidade, além de ser o ombro amigo, além de ser o parceiro que nos impulsiona a caminhada, que é às vezes a bengala que a gente precisa, né? Outra finalidade é a maternidade e a paternidade. Seja essa maternidade ou paternidade através da procriação, através da adoção, através das barrigas de aluguel, de que forma for. O importante é quando eu assumo a vontade de ser mãe ou pai. E ao assumir isso, eu vou promover a esse ser a certeza de que nós, pais, somos o seu porto seguro. É conosco que ele vai voltar e vai contar em qualquer que seja o momento das suas vidas. Mesmo que nós os lancemos para a vida, como diz o Khalil Gibran num dos seus livros. Nós somos os arcos e os nossos filhos são as flechas. A gente prepara, dá a inclinação certa nesse arco, a tensão certa nessa corda, para que essa flecha alcance um lugar mais alto. Não o alto de um pedestal, de um pódio, de um lugar em que ele se sinta melhor que os outros. Não, mas um lugar onde ele saiba a dificuldade das coisas a serem conquistadas, que dê valor ao trabalho, que dê valor a tudo que os seus pais fizeram por ele, que dê valor à oração, que dê valor aos bons princípios, que saiba quais são as leis de Deus. E aí é o nosso papel. O nosso papel de pais e mães é dizer não na hora certa, e aí vocês já me ouviram falar sobre isso em alguns momentos, né? Que a gente deixa de ser a gente mesmo. Então, ser pai e mãe é o primeiro momento em que a gente deixa de ser eu e a gente passa a ser nós. Eu não tenho mais hora para dormir, para comer, para tomar banho, para escovar o dente, porque primeiro é a hora do filho. É a hora de levar na escola, é a hora de dar banho, é a hora de trocar de roupa, de botar para dormir, de dizer chega, não é mais para ver televisão, chega de celular, chega de computador, é saber o que eles fazem no celular e no computador. Então, isso a gente deixa de ser a gente mesmo, a gente não tem tempo nem para a gente mais, porque a gente vive em função deles, e isso é maravilhoso. Não existe
Não existe, claro, eu estou falando por mim, né? Então, eu sou suspeita, mas essa dedicação, essa é a sensação de botar a cabeça no travesseiro e dizer para Deus, eu tentei fazer o meu melhor ao cuidar de um filho, pai, que você me confiou a guarda. Porque os nossos filhos, assim como nós, todos somos filhos do mesmo pai. E ele disse, olha Marluce, eu vou te confiar 2 pessoas, para que cuide delas, coloque-as no bom caminho, que faça, ensine o bem, ensine a respeitar o outro, que seja temente a Deus, que saiba buscar a Deus nos momentos difíceis. E isso é o nosso papel de pai e mãe. E esses mesmos filhos, além de fazer com que a gente não tenha mais tempo para a gente mesmo, são eles que nos fornecem a motivação para buscar e arranjar tempo e fazer com que as 4 horas com que eu dormi pareçam ser 8 horas. Porque isso é motivador. Os filhos nos movem adiante. E nos movem, claro, em prol de construir essa flecha que eu vou lançar. E isso me abastece, isso me provê. E o nosso papel é fazer com que eles sejam plenos. E claro, eu tenho que dar comida, tenho que dar agasalho, tenho que matricular na escola, mas eu tenho que educar. A escola tem o dever de instruir. Hoje a escola está tendo uma sobrecarga porque os pais estão delegando às telas, aos tablets e à escola a função de educar. A função de educar e de colocar nesse caminho de Deus é nossa. Dá trabalho? Dá. Dá muito trabalho? Dá. Mas é a nossa função. Por que isso é importante? Colocá-los no caminho das leis de Deus, colocá-los no caminho do bem. Porque isso é o bem do orbe aonde nós vivemos. Se a nossa sociedade está doente, os seres estão doentes. Se os seres estão doentes, os lares estão doentes. E aí, a consequência é uma sociedade com problemas. É nosso dever, como primeira sociedade, primeira escola de um espírito, é o lar, que nós trilhemos esse caminho das leis de Deus, para que a gente contribua para o progresso de todos. Porque eu estou inserido nessa sociedade, eu quero bem para mim. Ah, mas isso é um jogo de interesses? Claro, mas é um jogo de interesses do bem. Eu vou ensinar o bem para que eles promovam o bem e quando eu estiver na velhice, eles vão nos prover as necessidades do idoso. Porque eu coloquei essa ideia do auxiliar o outro lá no íntimo deles. Claro que a gente pode ter assim, nossa, Marluce, mas eu eduquei meu filho, eu dei o melhor. Qual o melhor? Você disse só sim para ele ou você disse não também? Quantas vezes eu já ouvi, eu tenho colegas de trabalho que dizem, mas eu dou tudo para ela, tudo que ela pede eu dou. Eu disse, e tu nunca diz não? Mas ela é tão querida, eu não quero magoá-la. Só que às vezes a gente precisa não magoar de propósito, mas ao educar e dizer que tem que dormir cedo, porque vai acordar cedo no dia seguinte, tem que estudar, porque vai ter que tirar nota boa na prova, tem que fazer o evangelho no lar, porque isso vai construir o ser que entende Deus, que recorre a Deus na hora da dor, que faz a sua oração pedindo força e coragem nos momentos em que a caminhada está titubeante. Se eu não ensinar isso lá quando pequenininho, fazendo o evangelho no lar, levando na evangelização, depois
essa pessoa vai ser uma pessoa que vai fraquejar às vezes nos primeiros tropeços, porque não aprendeu a paciência, não aprendeu a resiliência dos nãos que nós dissemos dentro de casa. Eu quero aquele tênis que custa 3 mil reais. Eu tenho condição de dar aquele tênis? Tenho. É necessário neste momento? Não. Então, olha, você quer aquele tênis de 3 mil reais? É muito bonito aquele tênis. Eu acho que ele realmente vale. Então, tu vai fazer assim. Tu vai juntar a tua mesada. Tu vai juntar até tu ter dinheiro e comprar. Ele vai dar muito mais valor a esse tênis do que se a gente der o tênis de bandeja. Não estou dizendo que é errado, gente, dar um tênis de 3 mil reais, por favor. Mas é nesse dia a dia, nesse cotidiano, de pouquinho em pouquinho, que a gente vai ensinando para os nossos filhos as frustrações da vida. Porque quando eles forem essas flechas que nós tivermos lançado aqui, eles vão encontrar dificuldade na sociedade. É o não na entrevista do trabalho, é o não que não passou no primeiro vestibular, é o não que foi reprovado na matéria que eu não estudei, é o não do namorado que não quer mais ser meu namorado. A gente tem visto hoje como a sociedade está cheia de dificuldades, cheia de ansiedade, muita depressão. A gente tem visto jovens que o primeiro namoro não deu certo, a pessoa tenta suicídio. Quantos namoros a gente vai ter na vida? Quantas pessoas a gente vai conhecer para escolher aquela pessoa que é aquele parceiro que vai ser o parceiro da vida inteira? Então, isso faz parte de todos esses ensinamentos, dos compromissos que nós assumimos como pais e mães. E aí, a finalidade essencial do casamento é essa de conduzir os nossos filhos no caminho certo. A gente vai ensiná-los a acatar a autoridade, porque na vida em sociedade nós teremos hierarquias. A hierarquia do diretor, do patrão, do líder de grupo. A gente tem que acatar isso. E esse acatar não é um acatar deixando ser pisado com a tirania, não, mas é sabendo que em alguns momentos faz parte da resiliência do aprendizado. E a nossa função é fazê-los progredir. Então, o fim essencial do casamento não é apenas ter com quem contar, não é apenas ter aquele ombro amigo, não é apenas ter aquela pessoa que vibra com as nossas vitórias. É contribuir para o progresso moral do planeta. Como a gente faz isso? Cuidando da nossa prole, uma prole bem assistida. Eu vou dar a educação, o alimento, o agasalho de acordo com as minhas condições. Eu vou dar a educação, o respeitar o outro, a respeitar os animais, a não maltratar os animais, a não fazer bullying com um amigo da escola. A gente tem um índice de suicídio e um índice de depressão em crianças e adolescentes pelo bullying na escola. E isso cabe a nós, pais, estarmos vigilantes. O que os nossos filhos andam fazendo na escola? Que patotinhas, que grupinhos eles estão entrando? Será que eles não estão fazendo bullying com algum amigo? A gente tem que saber disso. E a gente tem que ensinar para esses filhos que eles são muito amados, que eles são a razão do nosso viver, porque nós nos comprometemos com Deus quando a gente assumiu esses filhos. E ensinar aquilo que Jesus veio nos ensinar, a amar ao outro como gostaríamos de sermos amados, com pequenas lições. As lições de acordo com a idade de cada filho, quando ele é pequenininho, quando ele já compreende o que a gente fala de forma mais séria, com o adolescente e às vezes quase com o adulto. Aqueles filhos que têm mais dificuldade nessa caminhada da educação. Mas nós não podemos esmorecer. Esse é o fim essencial do casamento. Cuidar dos filhos que Deus nos confiou, ao lado de uma pessoa que a gente escolheu. Então, eu agradeço a esse momento em que vocês
estiveram aqui a nos ouvir. Convido aos médiuns para que se coloquem na sala de palestras, para que a gente possa, então, agora de olhos fechados, com o nosso corpo relaxado, deixando para trás tudo que nos preocupa, nos conectando com Deus, esse Pai amoroso e bom, infinitamente justo, e através da sua misericórdia faz com que estejamos aqui reencarnados com novas oportunidades, oportunidades de refazimento, de crescimento, oportunidades de fortalecer os nossos laços de família, oportunidade de sermos bons pais, boas mães. Mesmo que eu seja um pai ou uma mãe solteira, mas que possamos dar a este filho que Deus nos confiou o melhor que nós conseguimos fazer, agradecendo sempre a oportunidade de aplacar dentro de nós o egoísmo, o orgulho, através da dedicação incondicional a um ser que espera de nós tudo aquilo que gostaríamos de ter. Obrigada, Pai, por esta casa que nos orienta, pela família que temos ou que ainda teremos, mas que possamos sempre agradecer a oportunidade da vida, que ela seja sempre valorizada, independente das nossas dores e das nossas dificuldades, e que esta vida nos faz crescer. A vida sempre é maravilhosa, porque ela nos foi outorgada por Deus e só Ele tem o direito de tirá-la. Agradecemos então esses anos em que o nosso espírito está neste corpo material que o abriga. Que possamos cuidar deste corpo da melhor maneira possível, para que tenhamos o máximo de tempo para aprender a amar. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.